Antigamente, a organização da informação era bem diferente. As pessoas guardavam documentos em gavetas, usavam fichários, escreviam tudo em papel. Se você perdesse um documento, era um caos. Mas hoje, vivemos na era digital, onde tudo se resume a arquivos armazenados em computadores, na nuvem e até no seu smartphone. Mas o que exatamente são esses arquivos? Como eles funcionam e por que são tão essenciais no mundo da tecnologia? É isso que vamos descobrir agora. Eu sou o Nicolas e hoje eu vou falar para vocês o que são arquivos. Bom, um arquivo é nada mais nada menos do que um conjunto de dados que fica armazenado no seu disco, que pode ser um disco rígido do formato SATA, pode ser um SSD no formato SATA, pode ser um SSD NVMe, entre outros tipos de armazenamento de memória. Como exatamente isso funciona? Bom, as informações são guardadas dentro desses discos de armazenamento em formatos de bytes. E o que são os bytes? Bom, bytes são conjunto de bits. É mesmo, é? Ou seja, para cada byte, nós temos 8 bits. E o que são bits, bytes? Eu não estou entendendo o que... Calma, eu vou explicar agora. O caralho! Eu não acredito nessa porra, moro! Um bit é um número 1 ou um número 0. Então, a gente entra aqui na lógica binária. Então, os bits são nada mais nada menos do que um número que pode ser 0 ou 1. Nada mais, nada menos que isso. E o que significa esse 0 e 1? Por que 0 e 1? Porque 0 pode ser considerado nada, correto? E 1 é o sinal de existência. Mas então, de onde vêm esses zeros e uns? O que eles são? Como é que o computador faz o 0 e o 1 aparecer? Como assim 0 e 1? Vamos lá. O seu processador está dentro do seu gabinete, dentro do seu notebook. Ele é o responsável pelos processamentos de informações e dados do seu computador. Então ele se comunica com todas as partes do seu computador, buscando e trazendo informações, levando informações de resultados de cálculos e processamentos que ele faz. E todos os dados que ele carrega são carregados em bits e bytes. Então, na prática, um bit é um pulso elétrico. Quando você não tem energia, você não tem nada. E quando você tem energia, você tem 1. Então, 0 é sem energia, 1 é com energia. Então, o computador vai trabalhando com pulsos elétricos. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Vai trabalhando com pulsos elétricos. E isso vai formando um conjunto de bits. Obviamente que ele faz isso em milissegundos, nanosegundos. Ele faz isso de uma maneira tão rápida que antes de você pensar que isso existe, ele já fez o cálculo, entendeu? Então ele pega esses uns e zeros e forma conjuntos de 8 em 8. Esses são os bytes. Então, antes de você aprender a programar, você precisa entender como é que um arquivo funciona. E como é que um arquivo funciona? Principalmente na área da programação. Você tem várias linguagens de programação hoje e a diferença entre elas, na verdade, são muitas diferenças, mas as principais são as seguintes. Por exemplo, temos o C. O C é uma linguagem de programação de baixíssimo nível, uma das mais baixo nível que existe. Ah, mas o que é baixo nível, alto nível? O que é isso? Então, baixo nível e alto nível significam simplesmente a distância do seu processador com que a linguagem trabalha. Ou seja, quando você trabalha com a linguagem C, ela é transformada diretamente para a linguagem de máquina.
Então o seu processador, ele entende o C. Ele é transformado na linguagem de máquina e logo é passado para o processador. Quando você usa o Python, por exemplo, que é uma outra linguagem muito famosa, o Python, você escreve em Python, o Python é transformado para um código em C, que é transformado no código de linguagem de máquina, que é passado para o processador. Então, quanto mais camadas de linguagens você tem, mais alto nível é a sua linguagem. Por que isso é importante? Todo arquivo funciona com interpretação de bytes. Então, para o seu computador abrir a imagem na tela, abrir um arquivo de texto, abrir um arquivo de música, abrir uma imagem, todos eles têm códigos, eles são codificados. Sabe quando você abre um arquivo e tá lá .mp3, .jpg, .png, aquilo ali é a extensão do arquivo, e isso dita como aqueles bytes vão ser interpretados para que o computador consiga te mostrar essa informação. Ou seja, o seu computador vai pegar um conjunto de números, vai interpretar para você e te mostrar o resultado. Simples assim. Então, é dessa forma que os arquivos de programação funcionam. Quando você escreve um código em Python, o seu computador ele vai ler o seu código em Python, vai transformar esse código em Python em um código em C. Desse código em C, ele vai transformar para assembly. Mas então, qual é a diferença entre um arquivo de música .mp3 para um arquivo Python que é .py? Bom, a diferença é que o arquivo Python ele está enviando informações para o seu computador e pedindo para que ele execute tarefas. E o arquivo MP3 apenas pede que os bytes sejam interpretados. Mas o arquivo em Python, ele não só tem que ser interpretado, mas ele tem que ser executado. Então o seu computador ele vai interpretar aquele arquivo, vai ver quais são as funcionalidades, quais são as demandas que aquele arquivo está pedindo e vai executar essas demandas e vai encerrar o código. Então, basicamente é isso. Vamos fazer um resumo aqui. Arquivos são conjuntos de bytes. O que são bytes? Conjuntos de 8 zeros e 1s. Ou seja, você tem 8, 1 ou 0, 8 vezes. Isso forma um byte, que forma um kilobyte, que forma um megabyte, e assim vai. Quanto mais conjuntos desses você tiver, maior vai ser o seu arquivo, mais pesado vai ser o seu arquivo, mas isso significa que ele está carregando mais informações. E essas informações podem ser de execução, podem ser de interpretação, podem ser de decodificação. Tem várias funcionalidades que a gente vai aprender aqui no longo desse curso. Mas, resumidamente, é isso. Arquivos são conjuntos de zeros e uns que ditam para o seu computador como ele deve se comportar para exibir um resultado para o seu usuário. Bom, se você gostou da nossa explicação, dos nossos exemplos e de tudo que eu te contei aqui, fique esperto. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para os seus amigos que são interessados por tecnologia, assim como você. Aqui, a nossa intenção é democratizar a tecnologia, entregar para todos vocês a melhor forma de entender como o mundo tech funciona. Esse foi o vídeo de hoje, espero vocês na próxima aula e muito obrigado pela sua visualização. Até mais!